Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu gostaria de compartilhar com você, de conversar sobre que às vezes nós estamos ocupados ou preocupados com algo e não percebemos o que está ao nosso redor. Às vezes não percebemos que Jesus está bem pertinho de nós e simplesmente não damos o valor devido ao nosso Deus. Quando Jesus ressuscita, tem um momento que ele acompanha 2 discípulos que estão a caminho de Emaús, uma aldeia. E Jesus vê esses 2 discípulos conversando, caminhando, e Jesus acompanha eles. E eles vão conversando e Jesus pergunta: vocês estão falando sobre o quê? Eles falaram assim: você não está sabendo? Jesus ficou de voltar, de ressuscitar e até agora nada. Esse acontecimento todo mundo está sabendo e você não está sabendo? E aí Jesus começa a conversar com eles, começa a falar desde Moisés, os profetas. Jesus descreve a Bíblia toda para ele, vai andando, conversando, e Jesus falando sobre a Bíblia para eles. Toda a Escritura ele fala para eles. E vão andando. E quando chega ali na casa onde eles iam parar, Jesus vai passando direto, aí eles dizem: já é tarde, fica aqui conosco. Aí Jesus entra, pega o pão, parte o pão, agradece a Deus e dá para eles. E quando eles percebem isso, que vão olhar realmente Jesus agradecendo e partindo o pão, Jesus desaparece. E eles falaram um para o outro: você percebeu que ele falava tudo sobre as Escrituras? Você percebeu que ele abençoou, agradeceu o pão e depois partiu, como Jesus fazia? E o seu coração não ardeu com isso? Ele: sim. Então era Jesus que estava conosco e nós não percebemos. Às vezes nós estamos muito ocupados ou preocupados com algumas coisas e não paramos para perceber que Jesus está perto de nós. Mas tem muita gente que já tem Jesus dentro do coração. Muita gente já tem. Mas mesmo assim, tendo Jesus dentro do coração, ainda passa por momentos difíceis, tem perseverança, mas às vezes perde um pouquinho a fé e diz: meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Precisamos confiar mais nesse Deus. Precisamos parar para perceber que o nosso Deus é todo poderoso, o Senhor dos exércitos. E esses 2 discípulos que estavam a caminho de Emaús não perceberam que era Jesus. Eles estavam muito preocupados com os acontecimentos. Às vezes nós estamos preocupados com os acontecimentos e não percebemos que o maior acontecimento do mundo foi o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Este foi o maior acontecimento. E eles não perceberam que o acontecimento melhor e maior e mais bonito foi a ressurreição de Jesus. E o pior, eles não perceberam que Jesus estava ali do lado dele. E eu digo a você, Jesus sempre vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Precisamos confiar mais nesse Deus, o Espírito Santo que nos consola, a graça de Deus de nos salvar, o amor de Jesus Cristo que Ele tem por cada um de nós. Reflita o quanto é importante a gente perceber a presença de Deus em nossas vidas. Aqueles 2 discípulos não perceberam, eles estavam preocupados com o acontecimento que já tinha acontecido, a ressurreição
de Jesus Cristo. Que nós não venhamos se preocupar com acontecimentos ruins que acontecem na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo, mas sim orar para que esses acontecimentos Deus tenha misericórdia. Acontecimentos ruins, que Deus tenha misericórdia, que nós venhamos orar e não estar espalhando notícia ruim, mas sim orar pelos enfermos, orar pelas pessoas que estão em crise financeira, familiar, profissional, crise emocional. Vamos orar. Ao invés de se preocupar com a vida dos outros, vamos se preocupar em estar orando pela vida dos outros. Isso é que é importante, porque Jesus um dia ele vai voltar e nós estamos preparados para a vinda de Jesus? Nós estamos realmente preparando algumas pessoas para a vinda de Jesus, espalhando o amor e a paz que Jesus deixou em nosso coração. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.